Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e hoje com um convidado especial conosco no programa, Quinho, torcedor da Sangue Azul, que hoje estará aqui com a gente falando tudo sobre o esporte. Quinho, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Canal 10. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, pessoal do Canal 10 aí, é um prazer estar aqui no seu lado. Tá certo, vamos falar muito aí sobre esporte. Para a gente começar, vamos falar sobre Copa do Brasil. Copa do Brasil, que nesta segunda-feira houve o sorteio aí das oitavas de final. E Grêmio e Santos devem aí fazer o duelo mais equilibrado nas oitavas. Como eu disse, na segunda-feira a CBF divulgou os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E enquete realizada em sites, o duelo mais equilibrado será entre Grêmio e Santos. O duelo recebeu 47,93% dos votos da pesquisa, que contou com a participação de 9.148 pessoas. Em segundo lugar ficou a partida entre Cruzeiro e Santa Rita do Alagoas, que foi lembrado por 15,69%. Completou o pódio da enquete o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, com 13,54%. Palmeiras e Curitiba ficaram em quarto ao Flamengo e Curitiba ficaram em quarto ao receber 8,42% dos votos. Botafogo e Ceará terminaram em quinto com 5,76% dos votos, seguido por Vasco e ABC e Corinthians e Bragantino. O duelo entre Atlético Paranaense e América do Rio Grande do Norte recebeu apenas 1,39% dos votos e ficou na última posição da enquete. Botafogo, Vasco, Curitiba, América, Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino e Grêmio farão o primeiro duelo em casa. Ceará, ABC, Flamengo, Atlético Paranaense, Santa Rita, Atlético Mineiro, Corinthians e Santos terão mando de campo no segundo confronto. Os jogos de ida acontecerão dias 27 e 28 de agosto. Copa do Brasil, Quinho, grandes duelos, Quinho para todos, é corintiano, né, Quinho? Corintiano. Corinthians aí que pegou o Bragantino, mas dos duelos aí vamos falar do primeiro, Grêmio e Santos. Quem você acha que deve passar aí entre Grêmio e Santos para a próxima fase? Isso dá um jogo difícil, o Filipão está tentando arrumar o Grêmio aí, né? Tá meio complicado. O Santos também está nessa fase assim, né? Mas eu acho que o Santos classifica. Santos passa, na sua opinião? Passa, porque o Grêmio não está bem, né, no Campeonato Brasileiro e o Filipão está tentando arrumar o time aí, mas eu acho que o Santos passa. O Santos eu também acho que passa pelo fato de estar mais preparado, né? E até mesmo se o Robinho jogar, né? Tem um fator a mais aí, que o Filipão é extracampo, né? Já o Robinho é dentro das quatro linhas, então é uma coisa que pesa mais do que um técnico fora. Lógico, tem jogos que um técnico pode sim decidir uma partida, né? Mas o Santos está bem mais equilibrado que o Santos. Botafogo e Ceará. Quem vencer esse confronto recebe ou Grêmio ou Santos. Botafogo do Rio ou Ceará. Quem você acha que passa? Ó, se for pela tradição, o Botafogo, né? Mas o Ceará está vindo muito bem no Campeonato Brasileiro da Série C, lá liderando a Série B, né? Série B. Liderando e eliminou o Inter esse dia para trás aí, ó, tá jogando muito bem. E acho que vem de duas derrotas agora, acho que perdeu esse jogo. Perdeu um jogo do ABC. Do ABC. Do ABC. Mas eu acho que o Ceará tá melhor, né? Porque é mais entrosado, tá vindo de vitórias boas aí, né? E o Botafogo, esse negócio de salário atrasado, os jogadores estão fazendo um pouco de corpo mole com a diretoria, né? Eu acho que da Ceará. Eu vou junto com o Quinho aí, Ceará também, porque vem surpreendendo, né? Vem jogando aí um bom futebol mesmo com a derrota na Série B, eliminou o Internacional. No outro confronto, Cruzeiro e a surpresa aí, Santa Rita do Alagoas. Acho que aí não tem surpresas, né? Cruzeiro com certeza deve passar, se jogar com o elenco titular, terá aí grande chance de passar para a próxima fase, né? Cruzeiro eu acho que tá sobrando no campeonato, jogando muito bem, né? E eu acho que vai passar tranquilo. Até com o time reserva acho que ele passa também, né? Tem elenco, né? Tem elenco, né? Tem camisa, né? Tem camisa. Santa Rita é novato. Tá fazendo a parte dele aí, tá, mas
eu acho que não tem, sem chances. Acabou a passagem do Santa Rita esse ano na Copa do Brasil. Cruzeiro, e até na minha opinião, aí é um dos grandes aí, candidatos ao título da Copa do Brasil e até também do Campeonato Brasileiro. Aí pode ser que ganhe aí 2 grandes títulos ainda esse ano a equipe do Cruzeiro, pelo que vem demonstrando. No outro confronto, Vasco e ABC. Vasco e ABC, o ABC que foi o time que perdeu que venceu o Ceará pela Série B, e o Vasco também da Série B, um clássico da Série B aí, né? Quem que você acha que passa? Pela camisa também eu acho que o Vasco passa, né? Porque o Vasco agora tá engrenando o time, tá jogando bem. O centroavante é o Kleber, né? Gladiador lá, que tá jogando bem no Vasco. Eu acho que pela camisa o Vasco classifica sim. Com tranquilidade. Também acho que o Vasco passa, até porque eles precisam de bons resultados. É um time grande, né? Frente ao ABC, não menosprezando o time do ABC, sim, tem até grande chance de subir o ano, né, pro ano que vem para a Série A do Brasileirão. Mas acho que o Vasco tem um bom momento e precisa, pela tradição que a camisa tem, de vencer esse jogo. Pelo outro lado do enxavamento, Flamengo e Curitiba. Esses dias tivemos Flamengo e Curitiba no Couto Pereira pelo Brasileirão, e o Flamengo venceu lá por 1-0. Foi o jogo aí que tirou o time da zona de rebaixamento. Você acha que vai ser diferente do Campeonato Brasileiro, ou o Flamengo vai vencer novamente o Curitiba e vai passar? Eu acho que é campeonato diferente brasileiro e Copa do Brasil, né? Mas eu acho que o Flamengo passa tranquilo também, porque o Curitiba está numa fase muito boa também, né? O Alex não vem jogando bem e tal. Mas eu acho que o Flamengo passa também, tranquilo. Flamengo, portanto, aí na opinião do Kim, passa. E eu também creio aí que o Flamengo, com Vanderlei Luxemburgo, possa aí chegar às quartas de final da Copa do Brasil diante do Curitiba. Atlético Paranaense e América do Rio Grande do Norte. O América foi o que eliminou o Fluminense, né, em pleno Maracanã. Mas o Atlético Paranaense tem mais time. O que você acha? Então, rapaz, o Atlético Paranaense, ele tá meio esse negócio de estádio interditado, né? Então o jogo fica meio igual, né? Porque sem torcida. E o América é um bom time, eliminou o Fluminense, lá ganhou de 5 do Fluminense. Eu acho que vai ser meio difícil, mas eu acho que eu sou o América, né? O América acho que passa. Tanto aí que é meio difícil a gente saber opinar esse jogo, até que foi o jogo menos votado, né, de confrontos mais difíceis dessa oitava de final. Ainda acho que o Atlético passa, mas ainda com muita dificuldade. Que o América, de todos os novatos aí, acho que é um dos que vão dar mais trabalho. Ele e o Ceará. O Ceará tá bem. O outro confronto agora com 2 paulistas, né? Mais 2 confrontos restam, e dos 2, cada um tem um paulista que podem se enfrentar na próxima fase. Atlético Mineiro e Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras não está bem aí no Brasileirão, mas como você disse, né, campeonato distintos, pode ser que a equipe cresça, e às vezes é o que precisa aí para o Palmeiras, até mesmo para alavancar. Quem que você acha que passa aí dos 2? Se for pelo retrospecto, eu acho que o Atlético Mineiro passa, mas o Palmeiras, ele pode não estar bem no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil ele tá ganhando jogos, está classificando, né? Vamos ver, né? Mas eu confio não sei, eu acho que o Atlético Mineiro passa tranquilo também. Passa tranquilo o Atlético? Passa. Eu fico meio em cima do muro aí, porque o Palmeiras não está bem no Brasileirão. O Atlético tem um time muito bom, né? Tem um elenco muito bom ainda, com grandes jogadores aí que conquistaram a Libertadores do ano passado, mas eu creio ainda que o Palmeiras pode surpreender. O Gareca está num mau momento, mas ele precisa muito do resultado, ele precisa mais que o Atlético Mineiro, então pode ser que consiga aí essa classificação. Agora uma pergunta para um corintiano: Corinthians e Bragantino. Acho que nem só por ser corintiano, mas eu acho que o Corinthians é o favoritíssimo, né, desse confronto, ou não? Com certeza, né? O Corinthians está jogando bem aí, o Bragantino tá jogando segunda divisão, aí tá em 18º lugar, não tá bem, né? Mas tá Copa do Brasil, esse negócio, é 2 jogos lá e cá, né? E pode ser que complica, mas eu acredito que o Corinthians classifica tranquilo para a próxima fase. Até pelo elenco, né? O elenco do Corinthians hoje sobra, né? Tudo bem que alguns jogos contra os pequenos, foi até chamado de Robin Hood,
do futebol, pois rouba ponto dos grandes e doa para os pequenos. Mas na Copa do Brasil às vezes é um atalho para Libertadores mais fácil, então acho que o Corinthians é humano, não deve deixar essa vaga escapar de jeito nenhum, né? Não, o Bragantino sempre faz boas campanhas, né? Sempre revela bons jogadores, né? O Corinthians sabe disso e vai lá e sempre contrata o jogador do Bragantino, né? E sempre está revelando jogador aí. E vamos ver nesse ano aí, quem sabe o Corinthians contrata mais algum jogador do Bragantino aí. Tá certo. Portanto, estes são os confrontos aí, os 8 confrontos dessas oitavas de final: Grêmio e Santos, Botafogo e Ceará, Cruzeiro e Santa Rita do Alagoas, Vasco e ABC do Rio Grande do Norte. No outro lado, enxavamento, Flamengo e Curitiba, Atlético Paranaense e América do Rio Grande do Norte, Atlético Mineiro e Palmeiras, e Corinthians e Bragantino. Em breve aí teremos os confrontos, né, dia 27 e 28 deste mês, semana que vem, teremos os confrontos aí no meio de semana, já os primeiros jogos, né, os jogos de ida. E sexta, segunda estaremos falando novamente aí da preparação dessas equipes para a Copa do Brasil. Mas hoje, quarta-feira, tem Campeonato Brasileiro e os times estão se preparando, começando pelo Corinthians. O Timão pode ficar sem 6 jogadores contra o Bragantino e Criciúma. O Corinthians pode ficar sem esses jogadores para 2 partidas em setembro, com o zagueiro Gil e o volante Elias convocados para a seleção brasileira, e o meia Petro suspenso pelo STJD, Tribunal de Justiça Desportiva. O Timão torce para não perder também Paulo Guerreiro, Nicolas Lodeiro e Ángel Romero para as seleções de Peru, Uruguai e Paraguai, respectivamente. Todos eles ficariam fora dos confrontos com o Bragantino, dia 3 de setembro, jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, e Criciúma no dia 7 de setembro, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ciente do tamanho do desfalque para o Corinthians, Guerreiro já pediu dispensa da seleção peruana para os amistosos contra Iraque e Catar. O Uruguai de Lodeiro tem amistosos programados contra Japão, dia 5, e Coreia do Sul, dia 8. Já o Paraguai de Romero jogará contra a Ucrânia no dia 2 e Emirados Árabes Unidos no dia 6. Ambas as convocações devem ocorrer ainda nesta semana. Na zaga, o substituto imediato de Gil será Felipe, já que Anderson Martins entrará no lugar de Kleber, negociado com o Hamburgo. A única opção para a reserva será o jovem Pedro Henrique, promovido das categorias de base no início deste ano. No meio-campo, Bruno Henrique deve ocupar a vaga de Elias e Renato Augusto a de Petros. Se Guerreiro não for dispensado e Romero for convocado, o ataque seria formado por Romarinho e Luciano. Grandes desfalques aí para o Corinthians, né, que corre aí o grande risco de ficarem sem 6 jogadores e bons jogadores, né? Fará muita falta para o Corinthians, né? Jogadores selecionáveis, né? Jogadores bons, né? E fora do desfalque, negócio da punição do Petros, que eu acho que na minha maneira foi errado. O juiz lá não tinha colocado nada na súmula, depois falaram para ele foi e rasurou a súmula lá, falou não sei o que, tem que punir, agora punir o jogador. Uma falta eu acho que não foi para tudo isso não. O jogador do Santos barrou nele, entrou na frente, ele tentou se esquivar e trombou no juiz. Aí aconteceu isso aí, foram lá falar com o juiz mudou a súmula, aí foi lá e foi julgado, condenado, mas eu acho totalmente errado o que aconteceu. O Corinthians, além do jogador que trombou no juiz, também corre aí o risco de ficar sem o Guerreiro, né, um grande atacante, e também o Elias e o Gil, que foram para a seleção, né, brasileira, convocados. Você acha que foram convocados com mérito esses 2 jogadores ou não? O Gil vem jogando muito, né? Tá sobrando na zaga do Corinthians aí, né? Mereceu uma convocação já faz tempo já. O Guerreiros teve um jogador bom também, né? Jogando na seleção do Peru, mas eu acho que ele vai pedir dispensa, né? Porque ele é essencial pro Corinthians. O Guerreiro tá jogando muito bem no Corinthians, fazendo seus golzinhos aí.
Mas vamos ver, né? O Lodeiro também tá com negócio de ser convocado ou não, né? O Corinthians é assim mesmo, né? O time grande tem sempre os jogadores na mira das seleções, né? E amanhã o Corinthians enfrenta o Goiás, né? A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro inicia-se hoje e o Corinthians enfrenta o Goiás amanhã. Goiás e joga na Arena Corinthians amanhã às 19h30, ainda com todos esses jogadores, né? Às vezes não podendo contar com um ou outro aí por algum outro motivo, mas esses desfalques serão aí para o mês que vem, se realmente ocorrerem as convocações, todas as convocações necessárias contra Bragantino e Criciúma, um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro. Falando agora também do Palmeiras, Gareca ensaia time, né, com Victorino e Wesley antes da viagem ao Recife. No último treino antes da manhã da viagem ao Recife, na manhã desta terça-feira, o técnico do Palmeiras, Ricardo Gareca, realizou um rápido coletivo na academia de futebol. Na atividade ensaiou o time com o uruguaio Victorino na zaga e o Wesley no meio campo. O primeiro substituto, Lúcio, suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto o volante ocupa a vaga de Valdívia, machucado. Fez tratamento pela manhã, inclusive nesta quarta-feira o Alviverde enfrenta o Sport pela 16ª rodada do Brasileirão. Gareca interrompeu a atividade em vários momentos, mas mostrou-se mais calado do que de costume. No lugar de palavras, apenas gestos para indicar o que os atletas deveriam fazer. Não houve nenhum gol no trabalho, que durou cerca de 15 minutos. O time titular foi escalado com Fábio, Wendel, Victorino, Tóbio e Victor Luiz, Renato, Marcelo Oliveira, Wesley, Alione e Multi. Henrique. Já os reservas jogaram com Deola, Weldinho, Lúcio, Gabriel Dias e Juninho, Eguren, Josimar e Felipe Menezes, Diogo, Cristaldo e Leandro. A entrada de Victorino é uma surpresa, já que desde que chegou ao clube no início da temporada disputou apenas cerca de 15 minutos do segundo tempo do jogo contra a Fiorentina da Itália em julho pela Copa Euro-Americana. O uruguaio ficou muito tempo afastado por conta de uma cirurgia no tendão de Aquiles na perna direita e depois sofreu com diversos problemas musculares. Ele não tem uma sequência desde o fim de 2012, quando ainda defendia o Cruzeiro. Abatimento de Gareca chama a atenção. O treinador demorou a entrar no gramado no treino desta terça antes de aparecer. Seu auxiliar, Nestor Bonillo, conversou com o grupo no centro do campo. Em seguida, os atletas partiram para o aquecimento. Só então Gareca teve contato com os comandados. Depois de cumprimentar jornalistas e jogadores, caminhou pensativo pelos campos e teve rápida conversa com o gerente de futebol, Omar Feitosa. Com o time na 17ª posição no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, cresce a pressão sobre o treinador. Ele tem apoio de todos no clube internamente, no entanto, existe a preocupação que ele decida sair. A família de Gareca chegou a pedir a ele que retorne para a Argentina, pois com 14 pontos o Palmeiras enfrenta o Sport na Arena Pernambuco, hoje às 19h30, horário de Brasília. E o Leão é o nono com 22 pontos na tabela. Um grande jogo hoje para o Palmeiras aí tentar sair dessa zona desconfortável que é a zona de rebaixamento. Você acha que diante do Sport na Ilha do Retiro, né, na Arena Pernambuco, perdão, o Palmeiras consegue aí reverter essa fase? Muito difícil, né? O Palmeiras está numa fase que não está engrenando, nada dá certo, né? O seu treinador parece que não está tendo pulso com os jogadores, a diretoria também está fazendo muita coisa errada. Mas é difícil, porque o Sport tem bons jogadores. O Neto Baiano é um excelente jogador. Eu acho que é difícil para o Palmeiras. O Palmeiras não vai suportar a pressão, não. Resultado assim, você chuta algum resultado? Eu acho que o Palmeiras não ganha, eu acho que dá Sport 1-0. E a gente não falou, mas e o Corinthians amanhã contra o Goiás? Qual que é o seu resultado aí que você acha que o Corinthians vence, empata, joga em casa contra o Goiás? O Goiás não está tão bem no campeonato. O Goiás sempre foi um time difícil para o Corinthians, né? O Corinthians tem dificuldade para jogar com o Goiás sempre, né? Mas eu acredito que o Corinthians, com a volta de alguns jogadores aí,
Eu acho que ganha de 2-0. 2-0 para o Corinthians, tá aí. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos ainda para falar dos destaques entre Santos, São Paulo e também da convocação do Dunga da nossa seleção brasileira. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta-feira. Lembrando que estamos com um grande convidado, o Quinho, torcedor da Sangue Azul, aqui da cidade de Fernandópolis, que veio nos prestigiar aí e falar um pouco sobre futebol, sobre esporte. Para a gente dar sequência, vamos falar do destaque pelo Santos, agora por fim de seca. Santos aprimora a finalização antes de encarar o Furacão. O Santos não balança as redes no Campeonato Brasileiro há 3 jogos. Pelo fim da seca, o técnico Oswaldo de Oliveira aproveitou o treino de terça, ontem, o primeiro e único antes de enfrentar o Atlético Paranaense na quarta-feira, hoje às 19h30 na Vila Belmiro, um jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, para aprimorar jogadas de ataque e finalização. Oswaldo reuniu os jogadores que serão titulares diante do Furacão e trabalhou com eles por mais de 1 hora. Ele apostou no treino de jogadas laterais e exigiu bastante movimentação dos homens de frente. Por vezes o técnico parou a atividade para apontar detalhes e como queria o posicionamento dos jogadores. Antes disso, o treinador teve uma longa conversa ao pé do ouvido com o Robinho. Com os reservas não foi diferente. Os atletas ocuparam a outra metade do gramado do CT Pelé e treinaram finalizações supervisionadas pelo auxiliar Luiz Alberto. Recuperados de lesão, os zagueiros Jubal e Gustavo Henrique, o volante Renato e o atacante Diego Cardoso readquirem a forma física e trabalharam separadamente. O zagueiro Neto, com uma lombalgia, segue em tratamento. Em relação ao time, que foi derrotado pelo Cruzeiro no domingo, no Mineirão, serão 2 novidades. O zagueiro Bruno Vini, que não foi a campo, com a fratura na face, e o volante Alain Santos dão lugar, respectivamente, a David Braz e Alisson, que cumpriram suspensão no fim de semana. O Santos inicia a rodada em 10º lugar com 20 pontos. O Alvinegro vai a campo com Aranha, Cicinho, Edu Dracena e David Braz, e Eugênio Mena, Alisson, Arouca e Lucas Lima.
Thiago Ribeiro, Leandro Damião e Robinho. Portanto, aí esta provável equipe que irá enfrentar o Atlético Paranaense hoje na Vila Belmiro. Santos deve levar melhor diante do Atlético Paranaense jogando em casa hoje? Com certeza, né? O Santos na Vila? Na Vila. Na Vila. Então, com certeza o Santos ganha. Jogo tranquilo, porque o Santos joga bem na Vila, né? Poucas vezes o Santos não perdeu na Vila, né? Perdeu agora com o Corinthians, né? A invencibilidade um tempo sem perder, né? Mas o Santos ganha o jogo tranquilo. Mesmo o Atlético Paranaense aí estando na 7ª colocação, você acha que o Santos, que está em 10º hoje, tem grande chance? Se bem que está com 20 pontos, se vencer o Atlético hoje empata, o Atlético está com 23. Eu acho que vai ser tranquilo, né? O Santos tem bons jogadores, né? O Thiago Ribeiro, o Damião, que não está numa boa fase, né? Mas sempre é um matador, né? Sempre é um matador, está sempre na área ali, né? O Robinho voltou agora esse tempo da Itália, né? E eu acho que é tranquilo. O Santos vai vencer tranquilo esse jogo. Eu acho que 2-0. 2-0 para o Santos. Tá aí palpite do Quinho, 2-0 para o Santos hoje contra o Atlético Paranaense. Falando também um pouco do São Paulo, Ceni treina, deve jogar e Hudson ganha chance no meio de campo. O goleiro Rogério Ceni tem grandes chances de enfrentar o Internacional hoje às 22 horas no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O jogador participou do treino desta terça pela manhã no CT da Barra Funda e aparentemente não sente mais dores na coxa direita. O capitão deixou o gramado do Pacaembu após o clássico contra o Palmeiras, reclamando de um desconforto na parte posterior. Ele foi reavaliado pelos médicos na segunda e liberado para treinar. Caso não volte a se queixar do problema, estará em campo no Rio Grande do Sul. Já o meio-campista Maicon, vetado no último clássico em virtude de uma tendinite na coxa direita, permanece fora. Ele entraria na vaga de Souza, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com isso, o técnico Muricy Ramalho dará a primeira chance como titular a Hudson. O jogador contratado do Botafogo de Ribeirão Preto, após o Paulistão, atuou em 5 partidas, todas partindo do banco de reservas. Muricy comandou nesta terça uma atividade para corrigir o posicionamento em lances de bolas paradas, algo bastante corriqueiro em virtude das seguidas falhas da equipe. Em seguida, reuniu os titulares no gramado para passar orientações táticas, sobretudo a Pato e Kaká. O São Paulo tem uma série de desfalques para a partida. O zagueiro Antônio Carlos com uma lesão na panturrilha esquerda, o lateral direito Douglas com edema na coxa esquerda e o centroavante Luiz Fabiano em recuperação de problema na coxa direita estão fora. Os garotos Auro, Bosquilha e Lucão estão na seleção sub-20. Por outro lado, Muricy contará com a volta do atacante Osvaldo, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ele será reserva da dupla formada por Pato e Allan Kardec. O São Paulo deve começar a partida com a seguinte formação: Rogério Ceni no gol, Paulo Miranda, Rafael Tolói, Edson Silva e Álvaro Pereira, Denilson e Hudson, Ganso e Kaká. Na frente, Pato e Allan Kardec. É uma boa escalação do time do São Paulo, né? Tem um grande elenco, mas ainda não mostrou que realmente o potencial que eles podem mostrar a esses jogadores, né? E hoje contra o time do Internacional no Beira-Rio será um grande confronto, né? Com certeza, né? O São Paulo está entrosando o time ainda, né? Vacila em alguns momentos, mas eu acho que é um jogo muito difícil. O jogo lá em Porto Alegre, né? O Inter, em Porto Alegre. O Inter está em segundo lugar com 31 pontos. Está lutando para ficar em primeiro, né? Sempre isso. Ali pau a pau com o Cruzeiro, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que vai ficar empate esse jogo aí. Não. Jogo para empate. Jogo para empate. É um grande jogo, até porque o Inter vem em segundo com 31 e o São Paulo em quinto com 26, né? Um jogo assim de muita importância para os dois. É um jogo, bem dizer, de 6 pontos, né? Se o São Paulo vencer, vai para 29, cola no Internacional. E se o Inter vencer, não deixa o Cruzeiro disparar em caso de mais uma vitória da Raposa, né? Portanto, aí Quinho apostou no empate, eu vou ficar aí também com o empate. Eu creio que também vai ser um jogo difícil para ambas as equipes e às vezes o empate é o melhor resultado para que nenhum saia prejudicado. Mas futebol, né? Resta a gente esperar. Além desses jogos, teremos aí na 16ª rodada, como dissemos, Sport e Palmeiras na Arena Pernambuco, hoje às 19h30.
além de Santos também e Atlético Paranaense na 19h30 na Vila Belmiro. No mesmo horário, 19h30, Figueirense encara o Botafogo. Figueirense e Botafogo, quem você acha que leva melhor? Qual o resultado do jogo? Palpite, seu. Rapaz, o Botafogo está nessa fase de não receber salário, né? Tá complicado pra caramba. E venceu o Fluminense, né? E venceu o Fluminense, né? E tem jogador que tá pedindo para sair, tá resistindo o contrato porque não tá recebendo direito de imagem, né? Estão entrando na justiça do trabalho, estão pegando passe, estão indo embora, né? E é difícil, mas eu acho que o Botafogo vai ganhar esse jogo sim, tranquilo. Eu aposto aí no empate aí entre Figueirense e Botafogo. Botafogo jogando fora. Figueirense, lembrando, empatou com o Atlético Mineiro na última rodada em casa, 2-2. Eu creio que também vai vender cara essa derrota se perder. Então vou apostar no empate aqui, Figueirense e Botafogo. No outro jogo, mais às 9 horas, às 21 horas, Coritiba e Vitória. Coritiba, que é o lanterna do campeonato, e o Vitória, que está em 16º, primeira posição fora da zona de rebaixamento. O jogo será no Couto Pereira. Quem você acha que leva esse jogo aí? Quem que é o favorito? É um jogo difícil, né? O Vitória não tá bem no campeonato também. O Curitiba também tá pior ainda. E o diferencial vai ser o Alex, né? O Alex é um bom jogador e cobrança de falta, bola parada, ele sempre surpreende, né? Ele pode decidir a partida, né? Eu acho que o Curitiba vence também esse jogo, 1-0. Eu aposto no Curitiba também. Curitiba deve vencer aí 1-0, 2-1, jogo truncado, até porque é debaixo da tabela, né? Se o Vitória perder, o Curitiba empata em pontos com o Vitória, aí vai pro saldo de gols, aí pode até assumir aí uma possível lanterna Vitória, então será um jogo interessante na parte de baixo da tabela. No mesmo horário, 21 horas, Bahia e Criciúma. Bahia, que está na 19ª posição, né? É o penúltimo colocado, e o Criciúma em 15º, outro confronto da parte de baixo da tabela. Quem você acha que leva melhor? Bahia e Criciúma, jogo na Fonte Nova. Bom, o Bahia, ele fez 2 jogos, jogando bem, né? Ganhou do Corinthians na Copa do Brasil, depois empatou 1-1 com o Corinthians na Arena, né? E o Bahia é complicado, né? Em Salvador, na Fonte Nova, né? Ele costuma dar trabalho. Eu acho que o Bahia vai vencer esse jogo também. 1-0 Bahia. Eu vou de Bahia também. Bahia deve levar aí, tá com um time muito bom. Eu não sei ainda como não acertou. Agora teve a estreia, né, do treinador Gilson Kleina, né, que passou pelo Palmeiras e teve um bom resultado já fora de casa contra o Corinthians. Nada mais, nada menos que o Corinthians, na Arena Corinthians, lotada. E eu acho que o Bahia deve levar a melhor diante do Criciúma. Um outro jogo interessante essa noite, às 22 horas, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Flamengo em 14º com 16 e o Atlético Mineiro em 6º com 23 pontos. Quem você acha que leva melhor? Rapaz, esse jogo é complicado, hein? É um clássico das antigas mesmo, e sempre foi um jogo que sempre são muitos gols, né? É difícil, eu acho que vai ficar empatado esse jogo aí. Empate, eu também vou apostar aí no empate. Flamengo bem, Atlético Mineiro também, mas é um jogo também que pode ser um empate aí o resultado. Internacional e São Paulo, já falamos, nosso palpite joga hoje no Beira-Rio. O Quinho disse para empate, eu também acho que é um jogo para empate. Chapecoense e Fluminense, hoje também às 10 horas. Chapecoense, que está em 13º, e o Fluminense, que está em 4º lugar. Só que o jogo é na Arena Condá, na casa do Chapecoense. Quem você acha que leva melhor aqui? Então, rapaz, o Chapecoense ele surpreendeu o Flamengo jogando lá na Arena. Lá, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas acho que o Fluminense ganha. Ganha. Vitória do Fluminense. Eu acho que vai dar um empate, mais um empate na rodada, pois os jogos, né, estão muito sem base, né? Essa rodada, essa 16ª rodada, temos jogos aí complicados em fase de times aí. Por exemplo, o Fluminense perdeu o último jogo mesmo com o Fred em campo, né? Perdeu para o Botafogo e agora joga contra o Chapecoense. Como o Quinho disse, é difícil ganhar do Chapecoense lá, então creio aí no empate. Corinthians e Goiás, postamos aí, joga amanhã, postamos no Corinthians, deve vencer o Goiás na Arena Corinthians, amanhã às 19h30. E o último jogo, amanhã,
o líder Cruzeiro enfrenta o Grêmio no Mineirão. Mais um jogo no Mineirão. Cruzeiro líder e o Grêmio em 8º lugar. E o último jogo da rodada significa aí que o Cruzeiro vai poder ver todos os resultados e fazer o que for preciso no seu jogo. Você acha que tem alguma coisa diferente ou o Cruzeiro vence novamente e continua na liderança? Vai vencer, não tem jeito. O Cruzeiro tá superior a todos os times do Campeonato Brasileiro. Está jogando muito bem, tem um ótimo elenco, técnico excelente, Marcelo Oliveira, que sabe de tudo ali. E o Grêmio está naquela fase de montagem ainda, né? O Felipão chegou agora, negócio de seleção, muita coisa na cabeça dele. Ele não tá conseguindo ainda engrenar o Grêmio, né? Mas com certeza o Cruzeiro vai vencer esse jogo aí. Eu também aposto aí no Cruzeiro, né? Raposa, tá? Estamos tendo aí no Brasileirão mais uma vez a caça à raposa, né? Liderando aí há muito tempo, aí, desde o começo da competição. Primeiro lugar com 33 pontos, o Inter em segundo com 31, Corinthians em terceiro com 28 e o Fluminense em quarto com 26. Na zona de rebaixamento, Palmeiras com 14, Figueirense e Bahia também com 14 e o Curitiba em último com 12. Portanto, essa 16ª rodada, na sexta-feira estaremos falando tudo sobre os jogos, os resultados e também a nova classificação do Campeonato Brasileiro. Para a gente dar sequência, vamos falar de seleção brasileira. Dunga convocou dupla do Cruzeiro, líder, e mantém 10 jogadores da Copa 2014. O técnico da seleção anunciou nesta terça-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a sua primeira lista de convocados da seleção brasileira. Entre as novidades, o treinador chamou o meia Everton Ribeiro e o atacante Ricardo Goulart, que vem se destacando com a camisa do Cruzeiro para os amistosos contra a Colômbia em 5 de setembro em Miami e Equador no dia 9 em Nova Jersey. Além disso, ele manteve 10 jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2014. Dos jogadores que tiveram no Mundial, a ausência mais sentida foi a de Thiago Silva, que sofreu uma lesão muscular em amistoso do PSG na semana passada e não tem condições físicas. Jefferson, Davi Luiz, Maicon, Luiz Gustavo, Fernandinho, Ramires, Oscar, Hulk, William e Neymar são jogadores que estiveram na Copa e foram convocados nesta terça por Dunga. Pela lista, vocês viram que o leque da seleção abriu. Para os que foram para a Copa e não estiveram nesta lista, as portas estão abertas. Mas ao mesmo tempo, estes que foram chamados não estão garantidos nas futuras convocações. Fomos buscando posição por posição. Tem os machucados que não puderam vir e escolhemos os que estão mais adaptados. Ainda é muito cedo para definir. Temos que experimentar neste momento e dar espaço aos jogadores, disse Dunga na coletiva. A relação de Dunga vai desfalcar também a seleção olímpica. O zagueiro Marquinhos, do PSG, estava na lista de convocados da equipe sub-21 para 3 amistosos no Catar, entre os dias 1º e 10 de setembro. E, com os compromissos contra Colômbia e Equador nos Estados Unidos, não poderá jogar nesse período pelo time de Alexandre Galo. Como o Galo teria que fazer sua convocação antes da principal, conversamos com ele que fizesse a lista que tivesse em mente e depois nós convocaríamos a seleção principal. Seria complicado dar nossa lista antes da Olímpica, estamos conversando isso, prioridade é a principal, complementou Dunga. Os jogadores da seleção brasileira se apresentam nos Estados Unidos na segunda-feira, dia 1º de agosto. Dunga comandará 3 atividades em solo americano antes do duelo contra a Colômbia no dia 5. A delegação seguirá em Miami até o dia 7, quando viajará para Nova Jersey no dia 9. O rival será o Equador no MetLife Stadium. Vamos conferir aí, então, portanto, todos os convocados. Goleiros: Jefferson do Botafogo e Rafael Cabral do Napoli. Zagueiros: Davi Luiz do PSG, Marquinhos também do PSG, Gil do Corinthians e Miranda do Atlético de Madrid. Laterais: Maicon da Roma, Felipe Luiz do Chelsea, Alexandro do Porto e Danilo também do Porto.
Meio-campistas: Luiz Gustavo, do Wolfsburg, Elias, do Corinthians, Fernandinho, do Manchester City, Ramírez, do Chelsea, Everton Ribeiro, do Corinthians e Oscar, também do Chelsea. Atacantes: Hulk, do Zenit, Ricardo Goulart, do Cruzeiro, William, do Chelsea, Neymar, do Barcelona, Felipe Coutinho, do Liverpool e Diego Tardelli, do Atlético Mineiro. Quinho, primeira convocação do Dunga, você achou que faltou algum jogador ou tem algum jogador que não deveria estar? Qual que é a sua opinião sobre essa convocação? Na minha opinião, acho que faltou o Lucas do PSG lá, que vem jogando bem, jogador jovem, né, tem que ser convocado. Eu acho que ele errou nisso aí. E quem não deveria ser convocado era o Hulk, né? Eu acho que o Hulk não está mostrando tudo isso, né? Não virou na Copa e acho que não merecia ser convocado, não. O perfil dele aí para a seleção brasileira parece que não se encaixou, né? Joga bem no seu clube, mas porém na seleção não rende o esperado. E faltou algum centroavante, um camisa 9 de definição. Foi muito abordado isso ontem também nas coletivas. Mas Diego Tardelli foi chamado Atlético Mineiro. Não é um 9, como se diz, um matador, né? É um jogador rápido, veloz, mas ainda falta o 9 para a seleção. Falta o 9, né? Diego Tardelli estava numa fase boa um tempo atrás, né? Mas é um bom jogador, faz gol. Mas eu acho que deveria ser convocado era o Kardec do São Paulo, né? Que vem jogando bem e tem faro de gol, né? E está sempre fazendo gol, tanto que todos esses jogos clássicos que ele jogou aí, ele fez gols, né? No Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos. E é um excelente jogador, eu acho que tem que manter ele. Convocar ele. Os jogos de maior pressão, né, para um jogador geralmente são os clássicos. E ele sempre correspondeu, né? Fez gols e seleção brasileira não vai ser diferente disso, né? Vai ser pressão todos os jogos e ele mostra que tem muita capacidade para isso, né? Tem que convocar o Kardec. O Kardec é um excelente jogador. Já não convocou na Copa porque ficou negócio de jogador pré-convocado, né? Uhum. E não deu certo, acabou não chamando ele e fez muita falta na Copa, porque o Fred não fez jogou nada que todo mundo pensava que ele ia jogar, né? Infelizmente o Brasil não foi o que a gente esperava, né? Não só o Fred, como vários outros jogadores decepcionaram. E o Dunga manteve 10 jogadores. Aí você acha que dos 10 é realmente o que dava para tirar dessa seleção que deu esse vexame na Copa do Mundo? Tirando alguns jogadores ali, os que foram aqui são jogadores bons, né? Jogadores até na idade boa ainda, né? Eu acho que apenas o Hulk aí mesmo que, né? Não seria um ótimo jogador aí, só um bom jogador, né? Um bom jogador igual o Hulk tem muitos aí. Então acho que um Lucas no lugar do Hulk fariam a mesma função. É a melhor opção, né? Mas o Dunga, né? Cabeça de treinador, cada um pensa o que pensa. Ele é o pensamento dele, né? Ele convocou o Hulk, né? Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. Vamos esperar. A gente torce, né, para a seleção brasileira, lógico, para que acerte, né? Até falamos quando acabou a Copa do Mundo que a nossa esperança é que a seleção volte a ser aquela seleção brasileira número 1 do mundo, coisa que hoje não acontece. Mas, como disse o Dunga, as portas ainda estão abertas, não tem jogador que está convocado que tem certeza que irá ficar na seleção, como também jogadores que não foram, que com certeza poderão ter suas chances futuras na equipe. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência e contamos com você na próxima sexta-feira. Agradecemos a presença do Quinho, nosso grande convidado, torcedor do FFC. Hoje nós não falamos de FFC, né, Quinho? Até porque não tem muito o que falar, né? O FFC que saiu na primeira fase do Paulista da segunda divisão, antes mesmo da Copa do Mundo, né? Uma desclassificação melancólica na primeira fase e que hoje temos aí que acompanhar aí as equipes que eliminaram, ajudaram na eliminação do FFC, fazendo ótimas, boas campanhas, com o caso do Olímpia, né, o próprio Bandeirantes também, que está bem de Birigui, e a gente tem que assistir de casa, né? É verdade, a gente tem que assistir pela televisão, esse time, o Olímpia jogando bem, ganhando jogos e fazendo a alegria da sua torcida, né, lá de Olímpia, né? Mas ano que vem você tem boas esperanças ou
ainda está meio desiludido por causa dessa desclassificação tão rápida na competição? A gente sempre está animado, né? Mas é difícil, né, cara? Tem que dar um impulso aí para ver se a gente sai dessa divisão aí, porque tá difícil, cara. É muita coisinha pequena e muito aproveitador, né? Então tem que vir, quem que tem que assumir tem que vir para botar a ordem na casa, né? Esse é o nosso pensamento. Então sempre apoiando a nossa águia, né? A parte da Sangue Azul, ela sempre foi feita, né? Que é torcer, acompanhar o time, até foram capa da revista Clube do Esporte, e a gente mostrou que realmente a paixão corre nas veias, o sangue azul realmente corre nas veias desses torcedores, do Quinho, do Coxa, né? De vários outros membros da torcida, que realmente com sol ou chuva, frio ou calor, estão no estádio Cláudio Rodante ou até mesmo nos estádios da região. Ficamos na torcida FFC e também do esporte, né, que vença sempre o melhor, e sexta-feira estaremos de volta. Que muito obrigado mais uma vez, e a porta estará aberta, esse canal 10, para a gente sempre estar debatendo aí sobre futebol e qualquer outro esporte. Muito obrigado aí pessoal aqui do canal 10, você, Valdinei, e estamos aí, né? Sempre quando precisar estamos aí para vir no programa aí, para debater futebol, e uma coisa que eu gosto também, pode contar sempre comigo. Tá certo. Obrigado, Quinho. Obrigado a você, portanto, aí de casa. Ficamos por aqui e até sexta, se Deus quiser. Até lá.